chame de Robertinho? Isso. Você é mineira de onde mesmo, Eu Daniela? sou de Araxá. Eita, coisa boa, né? É, Estamos em terra de casa, né? beija. É. Terra de beija. Pode, Dani? Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio. Eu comecei na geral, tá? Esqueci de falar. Como assim? Não, eu comecei nessa aqui, mas pode fazer de novo. Pode Você começar nessa. pode voltar? Uhum. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um novo episódio do nosso podcast Tem Jeito. E hoje nós temos um convidado muito especial que tem uma história de vida linda, de dedicação às pessoas e dedicação a si mesmo também, para contar pra gente um pouquinho da história dele e dividir com a gente tudo que ele faz para ajudar as pessoas. E quem sabe, inspirar você também a ajudar alguém. Não é mesmo, Robertinho? Tudo Muito bem, bem? Daniela. Prazer poder estar aqui com você e com esta certeza de que tem jeito, né? Tem jeito, tudo tem um jeito, né? Pois é, tudo tem jeito, né? Tem um jeito. Conta pra gente um pouquinho da sua história, Robertinho. De onde você veio, qual a sua formação? Muito bem, Daniela. Bom, uma das alegrias que eu tenho na minha vida é de ser mineiro, né? Graças a Deus, né? Sou mineiro de Guaxupé, né? E como todo bom mineiro, saí um dia de casa, né? Para estudar, trabalhar, fazer um pé de meia, enfim. Mas nessa jornada aí, eu tive uma experiência forte de Deus na minha vida. E quando foi em fevereiro de 1990, eu fui visitar um casal doente numa favela, por insistência de um amigo, né? E o casal tinha AIDS. O esposo estava muito jovem, na fase terminal, e quando eu me deparei com aquele jovem pesando 30 quilos, Nossa. eu fiquei impactado. Até então nunca tinha conhecido alguém com esta doença, E né? nessa época você tinha quantos anos, mais ou menos, assim, se você não se importar de Oh, eu tinha 30. jovem? Tinha 30 com a vida muito, né, uma agenda sobrecarregada. Eu estava terminando minha segunda faculdade, começando o mestrado na Unicamp, né, eu tinha feito Ciências Sociais na Unesp, né, e estava preparando um projeto de pesquisa, né, e então estava dando aulas também, né, como professor de Sociologia, então estava com a agenda sobrecarregada, para variar. E então, quando eu vejo aquele jovem na fase terminal, eu fui muito impactado e não pensei duas vezes. Eu falei, Deus, faz um milagre por ele, né? Porque o sofrimento era muito grande. Ainda Isso foi mais dia naquela 11 época, de né? fevereiro de 1990, 32 anos atrás, né? Na época em que o coquetel ainda era uma novidade Não, caríssimo, né? 90 nem existia, né? Nem existia o O coquetel coquetel de ainda. 96 para cá, né? E, e eu falei, Deus, faz um milagre por ele. E senti uma resposta interior que me dizia, eu já fiz o milagre. Olho para todos os lados, não vejo nenhum milagre. Eu falei, mas cadê o milagre? E novamente aquela resposta interior, você é o milagre. Saí para chorar aquela hora, meu Olha amigo que foi lá, me lindo. abraçou, falou, olha, tem uma missão para você aqui. Eu falei, não é possível. Olha para minha vida, minha agenda, né? Mas aquela noite eu não consegui dormir. Bendita insônia daquela noite, né? E hoje a gente dorme bem, umas 4 horas aí, né? Mas naquela, Já é suficiente, aquela né? noite não deu para dormir porque aquele jovem me aparecia e me pedia. Auxílio. Clareou o dia, eu voltei naquele barraco e comecei a cuidar dele. Meu primeiro filho com AIDS, Luiz Carlos do Nascimento. Faleceu nos meus braços no dia 13 de julho daquele ano, 1990. E a esposa, a jovenzinha, também portadora do HIV, Andréia, minha primeira filha, né? Disse, eu queria gritar ao mundo inteiro que é AIDS, para que ninguém mais se contaminasse e ajudar pessoas como eu. Então não tinha mais dúvida, né? Que era Deus falando ali pela boca do pobre mesmo, me chamando a dar uma resposta àquela situação de dor e sofrimento, né? Nasceu ali, mas não tinha nada. Não tinha nada, não tinha um local, não tinha estrutura, não tinha recurso, não tinha nada. A gente só tinha a vontade de aliviar a dor e o sofrimento, né? E então nasceu primeiro um grupo, né, de voluntários. Depois, 2 anos depois, fundamos então uma associação. Esse grupo já nasceu com o nome Esperança e Vida.
Sim, era aquilo que, né, a gente tinha à nossa frente ali, né? Pessoas morrendo Sem cuidado e sem apoio do Estado. isso, sem nenhuma perspectiva de sobrevida, porque não tinha remédio, né? Na época. E então era um grande desafio. E passado então esses 32 anos, hoje temos uma estrutura, né, que atende essa demanda. Lá na nossa sede eu tenho uma enfermaria, tenho 30 filhos internados. Nesses 32 anos acolhemos e cuidamos mais de 2.000 já. E para além desse trabalho, aí, junto dos doentes terminais de AIDS, a gente também tem uma comunidade terapêutica masculina, onde nós tratamos alcoolistas e dependentes químicos. E estamos começando em Valinhos agora uma comunidade terapêutica feminina, para tratar mulheres dependentes do crack, principalmente do crack. Né? Deixa eu entender. Você tem um hospital, né? Que Não, faz não é bem um hospital, é uma casa de apoio. Uma casa de apoio. Né? Com anexo, uma enfermaria. Uma enfermaria. E lá tem uma equipe de saúde, né? 24 horas, né? Então, que cuidamos desses pacientes com AIDS, né? Convalescentes. Isso em Campinas ou em Valinhos? Campinas. Na nossa sede lá em Campinas. Então, cuidamos desses pacientes convalescentes com AIDS, né? E também os filhos que estão na fase terminal, com cuidados paliativos, né? Então, é um lugar para recuperação e também para despedida digna da vida, né? E ali vocês acolhem também os familiares dessas pessoas que vêm, porque provavelmente vocês recebem muitas pessoas de fora do estado, ou até mesmo da cidade. Olha, a maioria é Campinas mesmo. É a maioria é Campinas. Campinas, região, né? E destituído de vínculos familiares, né? Situação que acabaram sendo abandonados. Isso, situação de risco e vulnerabilidade social, né? Então, a esperança de vida acaba sendo a família deles, né? Eu demorei para acostumar com essa ideia de pai, né? Muita responsabilidade. Muitos filhos, Mas né? eu não me tornei pai, eu não me candidatei à paternidade. Eles me fizeram pai ao longo desses anos. Deus te escolheu pai, né? Então, com certeza, né? Deus te escolheu pai para cuidar desses filhos. E nesses anos todos, você tem uma ideia geral de quantas pessoas você já conseguiu auxiliar? Então, os doentes de AIDS, né, já passa de 2.000, segundo os nossos registros lá, né? E dependentes do álcool e droga que acolhemos das ruas, estamos chegando a 1.500 homens, né? E agora iniciando o projeto feminino. Isso. Né? E vocês contam com como para sobreviver? Com que tipo de ajuda? Eis aí a questão, né? No momento não temos nenhuma subvenção, nenhum recurso público. Sobrevivemos da divina providência, da doação de pessoas que conhecem o trabalho e contribuem mensalmente com algum valor, né? E o nosso trabalho. Seria muito uma trabalho. associação. Nosso trabalho. Que se associaram, apadrinharam o projeto. Esse tempo agora mesmo nós estamos na campanha dos panetones. Sim, panetones que eu até trouxe panetone aqui para o pessoal. O pessoal do Black vai ganhar o panetone do Esperança e Vida. Olha aí. Então, panetones e chocotones. No ano passado foram 10.000 unidades. Né? Este ano a gente quer chegar nos 15.000, né? Ah, vai chegar, com certeza. Estamos na luta aí, trabalhando dia e noite. Já virei 5 noites lá na padaria, trabalhando com a mão na massa, literalmente. E é você que faz o panetone? Eu e os voluntários que me ajudam, né? Então, desses filhos que você cuidou, criou, quantos continuam trabalhando com você, se tornaram voluntários? Vários ficaram na obra, quiseram ficar por gratidão a Deus, por gratidão à obra, né? Tá aqui comigo mesmo o Paulinho que veio, né? Nessa viagem. E Paulinho tem 5 anos com a gente, fez tratamento, ele é dependente químico, né? Fez tratamento na comunidade terapêutica. E né, quando veio pra gente, estava em situação de rua, revirando latas de lixo naquela fome incontrolável depois na abstinência do crack, né? Sim. E, então, uma vida completamente destruída, né? E ali ele foi sendo restaurado. Mais do que
parar de beber, parar de usar, né? É uma O vida tratamento nova. médico em si, vocês oferecem também um Também. acolhimento espiritual, Temos lá médico emocional, psiquiatra, psicólogos, terapeutas, assistente todos social. voluntários. Nós temos uma equipe contratada, né? Uhum. Tanto é que a venda dos panetones é para pagar o Pra- 13º, né? Ah, É uma entendi. luta, né? Então temos uma equipe contratada e temos também um grupo bom de voluntários, né? Que é a marca doação e trabalho voluntário é marca de toda a organização da sociedade civil, né? Então, Sim. que instituição beneficente como a nossa, né? Então temos um grupo de voluntários também que faz toda a diferença. E o projeto fez 30 anos agora, recente, 32, né? na verdade. 32 É, anos de em história. fevereiro fez 32. 32 Vamos para anos. 33 agora, próximo ano, né? Temos que fazer uma festa para comemorar, né? Ah, sim, com certeza. E qual foi a maior dificuldade que você enfrentou durante esses 32 anos, Roberto? Olha, o começo, de uma maneira muito acentuada, muito direta, foi preconceito mesmo, né? Nossa, foi difícil. Quando nós montamos a primeira casa de apoio para doentes terminais de AIDS, a vizinhança ali reagiu feio, né? Hoje todos são parceiro nosso ali, né? Mas no começo foi difícil, porque tinha aquela desinformação muito grande, né? As pessoas não entendem Achava muito que bem, pegava no ar, né? no toque da colher, de usar a mesma colher, Havia muita ignorância, na respiração, né? O preconceito e a discriminação está aí ainda, de uma maneira um tanto velada, né? Velada. A realidade hoje está muito oculta, né? Muito omitida, né? Da AIDS, né? Por exemplo, a AIDS não ocupa mais nenhuma manchete de um grande veículo de comunicação. Ela se tornou algo normal, né? Então, Algo corriqueiro, aí como se fosse uma doença, um resfriado comum que não tivesse tanta importância mais. Aí é que mora o problema, né? Por exemplo, os dados que a gente tem atuais, de 2021, né, da UNAIDS, que é o Programa das Nações Unidas, que esperava-se que na pandemia houvesse uma queda vertiginosa ainda de contaminações pelo HIV, né? Então, o máximo que a UNAIDS esperava que em 2021, ano passado, no máximo 500 mil pessoas no mundo fossem contaminadas pelo HIV. E a realidade mostrou 1.500.000 que foram contaminadas durante a pandemia. Só que isso não está em nenhuma manchete de um grande veículo de comunicação. Ninguém sabe, né? Porque deixou de ser um assunto importante. Acreditava-se que por conta da SARS-2, né, Covid-19, teríamos então no mundo também uma queda no índice de óbitos por AIDS. O ano passado morreram 650 mil pessoas de AIDS. Isso no país? No mundo. No mundo. No mundo. Né, no mundo. Então, os números surpreendem, né? Sim, porque como você disse, não tem veiculação, a gente não sabe, né? E a gente tem uma geração aí completamente vulnerável. Completamente vulnerável. Principalmente os jovens. Isso. Vocês atendem muitos jovens lá? Muitos adolescentes? Inclusive, sem informação. Inclusive que chega pra gente com um resultado positivo. Né? Entendeu? E por quê? É aquela falsa segurança. Agora tem remédio. Se eu pegar o HIV, não dá nada. Mas como tem remédio? Eu tenho filho que toma 25, 30 comprimidos por dia. Nos últimos 10 anos, se pegar o testado de óbito dos filhos que nos deixaram, a maioria deles, para não dizer a totalidade, causa morte número 1, cirrose hepático-medicamentosa, pancreatite medicamentosa. Ninguém fala isso, nenhum veículo de comunicação fala isso. Na verdade, não é a própria AIDS que mata, né? É a baixa imunidade que ela causa e aí a interação medicamentosa no organismo da pessoa. Claro, né? Imagina só, quem que aguenta 25, 30 comprimidos por dia? Mas ninguém fala disso. Pelo contrário, a ideia que se vende é essa, olha, agora tem remédio, se eu pegar HIV, eu tomo aí o coquetel e vou... Na verdade, a indústria farmacêutica meio que omitiu um pouco isso, né? Tentou criar um véu de que a solução está no coquetel. Então, deixa essa geração
mais nova, é muito exposta, né? E eles vêm sozinhos, vêm acompanhados dos pais? Como que é isso para... Quando trata de adolescente, a gente termina uma palestra no colégio, por exemplo, né? Logo tem ali uma roda, né? Pessoal tirando dúvida, foram impactados muitas vezes com depoimento de um jovem com HIV, né? E aí há uma identificação, opa, isso tem a ver comigo, né? E aí surgem outras perguntas, a gente encaminha para fazer teste, fazer exame, e aqui, um outro que dá positivo a gente acaba acompanhando, né? Tá, esses Né? exames Encaminha são para os todos serviços. custeados pelo Instituto? Não, eles fazem na No SUS? rede pública, Na né? rede pública? A gente faz teste. Quando se trata de um momento assim de muita ansiedade, a gente tem teste rápido lá, a gente faz, né? Depois a gente pede uma contraprova, né? Para poder dar um diagnóstico definitivo, né? E os que realmente é um diagnóstico confirmado, a gente acompanha. E a internação lá precisa contar com a autorização da família? Ou Na maioria das a própria vezes, o pessoa serviço de pode... saúde que encaminha, né? Ah, tá. Como eu disse para você, são pacientes convalescentes de AIDS, ou seja, recebeu uma alta no hospital, não tem para onde encaminhar, caminha para a gente. Ou então aqueles que já estão conosco há um certo tempo e entraram aí num quadro terminal e então estão com a gente por Só conta... para o cuidado paliativo, Isso, realmente. né? E recebem visita das famílias? Como é que você A maioria não tem família. sente isso? A maioria não tem família. Né? E quem tem família Somos sofre nós. com o preconceito da família? Um ou outro sempre sofre, né? Sempre sofre e a gente tem que fazer um trabalho árduo com a família, né? Para poder desmistificar muita coisa, né? E trabalhar a possível reinserção familiar, porque os leitos lá precisam ter uma rotatividade, né? Porque existe uma demanda reprimida. É incrível. Eu tenho 30 filhos lá, são 15 na ala masculina e 15 na ala feminina. De AIDS. De AIDS, né? E temos demanda reprimida. Gente com alta no hospital, 15 dias, aguardando uma vaga lá em casa, né? Então, existe... E ali na região só vocês fazem Sim. esse atendimento? Pacientes terminais de AIDS, sim. Nenhuma outra entidade que faça? No quadro que nós recebemos pacientes, não tem ninguém, Não. somos nós mesmos. Ainda mais tem a questão social aí, que da exclusão, do abandono, de instituir de vínculos. Então, é esperança e vida mesmo. Tá. E os medicamentos, como vocês conseguem? Através de doação? O coquetel, os medicamentos padronizados, a rede pública distribui, né? Quando tem falta um ou outro, a gente faz um barulho, né? Mas a medicação complementar a gente banca, né? Dietoterapias, né? As A gente dietas banca. especiais, Isso. por exemplo, o uso de fralda. Nossa, isso é pesado. É pesado. É o que vocês mais, uma das coisas que vocês mais 4 a 6 precisam. trocas por dia, só para você ter ideia. 4 a 6 trocas por dia. Isso dos terminais em AIDS, né? Fora. Então é uma luta para... E os dependentes químicos? Vamos falar um pouquinho do tratamento deles. Então, eles são funciona? prontamente acolhidos, né, na nossa casa de pronta acolhida, na sede. Ali é feito, então, a desintoxicação, o tratamento da crise de abstinência, uma vez estabilizado... Que é o pior para eles. Uma vez estabilizado o quadro, 10 a 30 dias, dá para estabilizar, né? Aí eles são encaminhados para outra unidade nossa, lá na comunidade terapêutica. E aí, aí lá lá eles 9 trabalham... Sim, a laborterapia faz parte do tratamento. Mas o tratamento é baseado nos 12 passos de Alcoólicos e Narcóticos Anônimos, né? Você pode citar alguns passos para gente? Por exemplo, o primeiro passo, né? Admissão. Eu admito que eu sou impotente diante do álcool, da droga. Admitir a doença. Isso, e que a minha vida tinha se tornado incontrolável. Claro, para cada passo existe um conteúdo, existe os exercícios escritos e os exercícios práticos de cada passo. Que os passos são a ferramenta essencial para ele compreender a natureza da doença que ele desenvolveu. Não, olha, como é que eu desenvolvi uma relação de dependência com a bebida, com a droga? Eu que achava que tinha controle, né, do uso, né? Então, os passos vão dando essas ferramentas que ele precisa para ter esse entendimento, né? Então, o segundo passo, por exemplo, né? Vim admitir que existe um poder superior a mim, capaz de me devolver a sanidade. Né?
O terceiro passo, eu decidi então entregar a minha vontade, a minha vida ao poder superior, né, aos cuidados de Deus, da forma que eu possa concebê-lo, né? Então, no terceiro passo, eles começam a dar um grito de liberdade, né? Porque não é fácil entregar a vontade e entregar a vida, né? Ter Há fé, muitas né? reservas. Não é vontade de ter fé inabalável, Há né? muitas reservas aí. Mas é o que eles precisam da força para poder viver o quarto passo. O quarto passo põe a pessoa numa crise existencial. Porque é um encontro consigo mesmo, né? É hora de abrir o personagem que ele criou para sobreviver no uso, entende? Tanto o alcoolista quanto o dependente É hora de químico. sair da caixinha. O quarto passo, por exemplo, tem 154 perguntas que ele precisa responder para entrar no histórico de vida dele. Então ele vai tocar em cenas, tocar em feridas ali da vida que ele não gostaria de tocar. Alguns entram em crise, pedem desligamento. Aí é um tratamento psicológico envolvendo toda uma parte Aí psicoterapêutica. tem a nossa equipe Para fazer multiprofissional. esse quarto E tem a passo. pressão positiva dos pares também, né? Que já fizeram, isso é fundamental, né? E quando o companheiro está em crise, vamos lá, olha como é que eu fiz meu quarto passo aqui também, como eu venci. Porque é hora de desfazer o personagem e para realizar o maior encontro que o ser humano pode ter na sua vida. Com ele mesmo. Isso. E aí a gente pode... mais doloroso, né? Aí a gente pode até dizer que a pessoa pode até afirmar com segurança que ele teve uma verdadeira experiência de Deus. Porque Deus está no mais íntimo de cada ser humano, né? É a experiência de Santo Agostinho. Eu te procurei fora e não sabia que o senhor estava dentro, né? Que tu eras mais íntimo do que o meu próprio íntimo, né? Então, um encontro consigo mesmo. E aí, então, ele assume a sua verdade, ele passa a viver a sua verdade. Porque até então, ele construiu um personagem que ele acreditava que ele era aquilo que ele achava que era, né? Fez as pessoas à volta acreditar naquele personagem. E agora, então, é hora de despedir desse personagem. Aí sim, ele dá um verdadeiro grito de liberdade e entra já no quarto passo para o caminho da sobriedade. Depois vem os outros, que é trabalhar defeito de caráter. O oitavo e nono passo, por exemplo, é fazer reparações, né? Então ele vai preparar todas as reparações devidas, diretas, reparações indiretas, né? De todos os danos causados a si mesmo e a outrem, né? É a sua volta, né? Porque sem isso não existe sobriedade. É o pedir perdão, né? Pronto, tá aí. Pedir perdão, principalmente para si, porque o perdão então eles vão, não é para o outro, é para a própria pessoa. Eles vão progredindo de fase, né? Então 90 dias eles precisam dar conta dos 3 primeiros passos, depois mais 90 dias chegar até o sexto, né? Então no sexto eles estão bem habilitados já, né? Já trabalharam muitas dificuldades, superaram. No sexto eles começam a sair para as visitas de reinserção familiar e ou social, né? Eles começam a ter, isso. Por exemplo, os finais de semana com a família. Então, a primeira visita de 3 dias, essa é tranquila, final de semana, né? Alguém vai fazer até uma comidinha gostosa em casa, etc. Todo mundo em casa, essa é tranquilo. Então, volta, a gente avalia, tem um questionário para a família responder, dele também. E a família tem acesso trabalho, a ele o tempo todo. Né? Tem visita uma vez por mês e ligação uma vez por semana, né? E aí a gente trabalha as dificuldades da primeira visita, né? Situações de risco que ele não teve habilidade para lidar e tal. Aí liberamos para a segunda visita de 5 dias. Esta é desafiante, né? Porque essa pega a realidade do dia a dia de uma família. Porque ele vai ter uma liberdade maior, né? O pessoal levantando para trabalhar cedo e tal, não tem mais, né? Não é final de semana, né? O pessoal indo para se divertir, colocando ali na frente dele o maior desafio que é a bebida, que é o químico. E o dia a dia da vida do trabalhador, né? Compromisso com o trabalho, etc. Tá. Volta, depois tem a terceira dos 10 dias. Essa é um pouco mais, né, longa, e aí a gente dá baixa no tratamento, de 9 meses. Um tratamento num total de 9 meses. Pode acontecer de ter algum filho que necessite de um período maior? Sim. Já aconteceu? Tem aqueles que têm dificuldade mesmo, né? Na área cognitiva, né? Tem dificuldades. E a gente tem que trabalhar essas dificuldades, né? Para superá-las. E a gente monitora depois do tratamento durante 1 ano, né? Eles continuam sendo observados, tanto o ex-residente quanto a família, né? Depois de 1 ano, então, ele retorna
para uma reciclagem de 10 a 30 dias. Então, terminada essa reciclagem, é que nós preparamos a graduação dele, né? Então, tem o certificado, tudo, né? E é claro que a maioria continua vinculada, né? Participa dos nossos retiros, nossos encontros, né? Tem um Porque encontro... descobre ali uma família, né? Isso. Tem um encontro que chama Em Compasso, que é o Uhum. dia todo a reflexão dos 12 passos. Então, todos são adictos que falam, né? Alcoolistas, adictos que falam nos 12 passos, contando, então. O primeiro passo, então, vai alguém lá e desenvolve, né? É uma partilha grande, né, esse encontro. Então, ali é um reforço. Tem a frequência deles nos grupos de mútua ajuda, né? Como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade e outros similares, para ele fazer a sua manutenção, porque a doença não tem cura, né? Sim. Alcoolismo e dependência química são Não tem doenças cura. incuráveis. Então ele precisa fazer a sua manutenção, né? Frequentando grupos, né? A sua religião de escolha, né? Você falou do tratamento espiritual. Vocês fazem a imposição de alguma religião em específico? Vocês Então, seguem? nós deixamos ou claro logo deixa nós deixamos claro logo na triagem, né, que nós não fazemos acepção de credo, né, de crença, né. Todavia nós somos cristãos, católicos, mas recebem a praticantes. todos, independente da religião. Isso, nossa espiritualidade é carismática. A gente deixa bem claro isso logo na triagem, né? Mas acolhemos a todos. Lá já tratamos de padres com problema de álcool e droga, tratamos de pastores evangélicos, pai de santo, médio espírita, ateu, agnóstico, né? O que importa é a vida, a sobriedade de cada filho que está em tratamento. Mas deixamos claro que a nossa maneira de viver a espiritualidade é cristã católica. Então, o que a gente tem de espiritualidade no concreto? Nós temos 3 momentos durante o dia de espiritualidade, manhã, na hora do almoço e à tarde. Logo pela manhã eles elaboram um diário espiritual, tem um roteirinho, fazem uma lexia divina, uma leitura orante do texto bíblico, e lá eles anotam, então, tem a promessa, tem a ordem do dia, o propósito, o princípio, né, para viver. Na hora do almoço eles partilham o que eles viveram. Então, a eficácia da palavra de Deus vai transformando o pensamento, sentimento, comportamento. A gente vê o fruto acontecer, né? E semanalmente a gente verifica o diário, porque eu tenho que dar um feedback para a equipe terapêutica também. É como se fosse uma escola, né? Tem a Isso. provinha, tem que conferir ali se está funcionando. Chama para uma partilha, trabalhamos as dificuldades, entendeu? Porque nós somos um todo, corpo, alma e espírito, né? Nós somos um ser tridimensional. Então temos que trabalhar as 3 dimensões no mesmo grau de importância, né? Então o corpo, né, a soma, boa alimentação, atividade física, né, higiene, remédio quando necessário. Então, o corpo, né? A mente é psicoterapia mesmo. Então, tem psicólogo, tem o terapeuta, né? Então, tem psicoterapia individual, grupal, né? Então, a psique tem que trabalhar a mente, né? E que é a alma mesmo, né? Então, e o espírito, que é a relação com o sobrenatural, né? Então, nós temos aí esses 3 momentos de espiritualidade, temos retiro a cada 2 meses e meio para reforçar a espiritualidade, uma vida litúrgica, celebrativa, final de semana intensa, né? Então, tudo isso vem. Então, 12 passos, espiritualidade, a laborterapia, que é mais do que a ocupação da mente, das mãos ou do tempo, né? É redescoberta... Reabilitar a pessoa para a vida, né? Redescoberta do valor do sentido do trabalho, né? Do trabalho como meio de realização humana. Então, ali muitos vão redescobrir habilidades, aptidões, no exercício. Às vezes descobre laboral. uma habilidade que nem sabia que tinha. Isso, né? E acaba... E eu trabalho como meio de realização, né? Eles sentam à mesa para saborear uma hortaliça que eles produziram, para tomar o leite da vaca que eles trataram e ordenharam, né? O ovo da galinha, né? Então, tudo isso nós temos lá na comunidade. Eles trabalham, né? E sentam ali o trabalho é realizador porque eles desfrutam daquilo que foi produzido, né?
Então, ao saborear um queijo, por exemplo, né? É um prêmio Com pra uma eles, goiabada, né? É Que eles produziram. Nossa Senhora. Depois do Então, almoço, então, eles se vê no um fruto do trabalho, cafezinho. né? Ali eles falam, nossa, não precisa implantar um regime comunista, né? Onde o fruto do trabalho não é apropriado pela classe, pela burguesia, pela classe dominante, né? Então, aqui a gente se vê no próprio fruto do Comunidade. trabalho. Então, o trabalho para eles antes do tratamento era o quê? Um meio de sobrevivência, um meio de arrumar dinheiro para pagar droga, Aí né? eles Nada acabam mais. descobrindo o prazer do Pronto. trabalho. A laboraterapia. E a disciplina, por último. Então, essas 4 colunas. Né? A disciplina, porque nós compreendemos o alcoolismo, a dependência química, como doenças do comportamento doente. Né? Então, o melhor programa de tratamento do mundo é aquele que trata o comportamento da pessoa, reorienta a conduta dela. Então, a disciplina é feita, antes de tudo, de valores. Então, nós temos que resgatar esses valores. Né? Então, respeito, responsabilidade, amor próprio, amor ao próximo, fidelidade, honestidade, por aí vai, né? Uma lista de valores que tinham caído, Estão se perdendo. jogado pelo mundo no vale afora, do, né? do esquecimento, que para eles não fazia o menor sentido. E são os valores que fundamentam, né? As regras. Né? Você que é a mulher do direito sabe disso, né? É. Sem valor, Sem valor, não há tem por que a gente sabe, né? Para que serve essa regra, né? Exatamente. E, então, a disciplina é feita disso, valores, regras e limites. Então, o exercício da disciplina que vai, por exemplo, está muito ligado à laborterapia, né? Sim. Aquele que está escalado na cozinha, naquela semana está escalado na cozinha. Ele vai aprender a fazer café na receita. Então, tá lá, né, o banner ou o livro de receita, do café na receita. Ai, mas tem que pesar a gramagem de pó de café. Nossa, tem que pesar isso. Ó. Tantos ml de água. E por aí vai. Nos mínimos detalhes. Bom, para que tudo isso? Para que tanta regra? Então eles vêm de uma vida Para desregrada. entender que existe. Quando então termina o processo do preparo do café, e ele vai experimentar o café que ele fez, puxa, ele É um fala, não. orgulho. Né? Aí ele começa a redescobrir o valor, o sentido de cada regra. Né? Então, é isso que. Então, essas 4 colunas aí, né? A 12 passos, a espiritualidade, a laboraterapia e a disciplina. Tá? E a sua... São as ferramentas essenciais para o tratamento e recuperação. Quando eles terminam a recuperação, então, de 9 meses, ou o tratamento, perdão, começa a recuperação. Que é então, quando começa a fase mais, digamos assim, complexa para eles, porque eles vão vivenciar o mundo lá fora e vão ter que colocar em prática tudo que aprenderam lá dentro com vocês e sozinhos, né, teoricamente. Tratamento tem começo, meio e fim, então, 9 meses. A recuperação só tem começo, né? Porque não tem particípio passado para o verbo recuperar. Recuperado não existe, né? Existe recuperando, tem gerúndio, né? Mas não tem particípio passado, né? Recuperando. É eterno, né? É eterno. Porque não tem uma luta eterna para se manter sóbrio, para se manter bem, até mesmo para quem se reabilita da AIDS, né? Porque temos alguns que conseguem se reabilitar, para eles também é um tratamento eterno. Com certeza, a maioria dos filhos que têm HIV/AIDS eram ou alcoolistas ou dependentes químicos também, né? Então, sem tratar a dependência química ou alcoolismo, eles não conseguem aderir ao tratamento da AIDS. Não conseguem tomar o coquetel no porque medicamento. não vai surtir efeito. Né? Não só isso, como eles não conseguem ter uma regularidade para tomar um remédio, né? Um dia toma, outro dia está usando droga, outro dia bebe, então não tem como. Então, sem sobriedade não tem adesão a nenhum tipo de tratamento, ainda mais para AIDS. O primeiro passo é admitir a doença e aceitar que precisa da sobriedade para poder viver isso. Mas é uma alegria muito grande, né? Eu sou uma pessoa feliz e realizada. A minha melhor recompensa, meu maior pagamento é ver cada filho restaurado e voltando para a vida, né? E descobrir que o valor daquilo que a gente faz, Daniela, não está naquilo que a gente faz, né? Porque aquilo que a gente faz passa, tudo passa. Lá em casa a fralda passa, o remédio, o curativo, a dietoterapia, a alimentação, tudo passa, né? O que fica de tudo isso é o amor empregado, né? Em cada palavra, em cada gesto realizado.
Então é isso que conta, é isso que faz a diferença, né? Então, quem descobriu isso, sabe, descobriu o Descobriu a sentido mina da de vida. ouro. Não tem. E você descobriu o seu Quan- sentido de quando vida alguém, com 30 anos. quando alguém vem agradecer, né? Tem mãe que fala, olha, você salvou a vida do meu filho, tem esposa, olha, você salvou a vida do meu mãe. Eu falei, conta pra mim, o que eu fiz de extraordinário? Nada, apenas tentei realizar a minha Foi missão. instrumento, né? Nesse dia mesmo eu encontrei um garoto no hospital, o pai faleceu, né? E inclusive filho de um cantor famoso, né, da Jovem Guarda, e me abraçou, muito emocionado. Falou, Albertinho, eu tenho uma eterna gratidão por aquilo que você fez pelo meu pai, sabe? Nem eu como filho consegui fazer. Eu não fiz nada de extraordinário, nada. E, olha, eu tenho, na verdade, ainda um sentimento de dívida comigo, de dívida. Acredito que o bom samaritano sentiu isso também. Olha, ele abaixou para, né, levantar aquele que estava caído, gastou todo o óleo que ele tinha, todo o vinho que ele tinha sobre aquelas feridas, botou na sua montaria, ele levou para uma casa de apoio como a nossa. Ou seja, ele fez tudo o que ele podia ter feito, tudo o que ele deveria ter feito, mas ainda com aquele sentimento de dívida. Olha, tudo que eu fiz, tudo que eu poderia fazer, eu fiz. Mas ainda tudo que eu fiz não era tudo o que o outro precisava, né? Então, quem ama, acredito que tem esse sentimento permanente de dívida, entendeu? A gente acha que fez tudo o que a gente podia ter feito, tudo que estava ao nosso alcance, mas tudo que a gente fez ainda não é tudo aquilo que a pessoa precisa, né? É porque depende, uma boa parte depende da própria pessoa, né? Sim, sim. Porque tem coisas que ela precisa que só ela mesma pode se dar. Com certeza, né? Não, e saber que a gente é limitado, a gente precisa dos outros, né? O bom samaritano falou, cuida dele que vocês gastar mais aí na volta eu vou pagar, né? Quer dizer, olha, tudo que eu podia fazer eu fiz, mas ainda não era tudo que ele precisava, eu preciso de mais gente, né? Então, e é lindo isso, E né? a As adesão pessoas... dos voluntários tem sido muito grande? Como que tem sido? Nós temos um grupo, né, de voluntários que são fiéis, né? Que não mede sacrifício nem esforços para dar o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento ali, colocando a serviço, né? Faz toda a diferença o trabalho voluntário, né? Porque esse é feito essencialmente com amor e por amor, né? Entende? E o voluntário, ele não gosta de gratidão, né? Não se sente bem, não gosta de elogio, gosta de crítica e sugestão. Entendeu? Que incrível. Crítica e sugestão, né? Então isso é bonito, né? É a primeira pessoa que eu vejo falar isso, porque normalmente os voluntários que a gente conhece no dia a dia, eles buscam uma autoafirmação de que fizeram algo bom para alguém. Então, olha, e que aquilo tem que ser reconhecido. Pois é, Daniela. A minha visão é cristã, né? Então, às vezes... fazer sem esperar. Às vezes destoa um pouquinho desta outra visão, né? Caridade cristã não é eu me sentir bem. É outra pessoa. É outra pessoa. Olha, nas noites de inverno, de frio rigoroso, eu estou com a população de rua, né, para fazer pronta acolhida, para levar para a Esperança e Vida, né? É isso que eles precisam, para tratar alcoolismo, dependência química. E eu vejo pessoas distribuindo cobertor. De vez em outra eu pergunto, por que você faz isso? Olha, porque eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito bem. Falou, olha, tá vendo aquele irmãozinho que você acabou de entregar um cobertor? Ele vai trocar por uma pedra de crack. Pessoal, esse é o problema. não me interessa. O que ele vai fazer com aquilo que eu dei? Eu fiz a minha parte. O importante é eu me sentir bem. Então, a gente pode chamar isso, olha, a intenção é boa, a ação é boa, mas o resultado... Traz um resultado efetivo. Esse é o problema, né? Pode não ser bom, entendeu? Porque amar é fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quando eu sou abordado num cruzamento, alguém vem me pedir uma moeda, eu digo, eu tenho mais que uma moeda para te dar.
Alguns já falaram, então me dá logo 10 conto ainda. Eu falei, não é 10 conto, não. Eu tenho um programa de tratamento para te ajudar a sair dessa, vamos comigo. Não é na primeira vez. Tem um filho que eu demorei quase 2 anos Até ele aceitar. para convencê-lo, né? Foi difícil. Graças a Deus fez tratamento, hoje está com a família, de pé, feliz da vida. Quase 20 anos na rua, entende? Então, chegou um dia que ele falou, puxa, esse cara quer me ajudar mesmo, né? Então, a gente, no último dia, inclusive, que ele me abordou, eu falei, eu não tenho o que você me pede, eu tenho o que você precisa. E que é muito mais trabalhoso, né, do que dar aquilo que a pessoa pede, né? E ainda aliviar momentaneamente a nossa consciência. Sim. Né? Então, caridade, eu quando estou limpando cocô de algum dos filhos da enfermaria, naquele ato ali, naquele gesto, eu não me sinto bem. Às vezes tem que botar 2 máscaras, entendeu? Né? Por conta do odor, né? Mas o importante não é eu me sentir bem, e sim o outro se sentir bem. O outro ficar aciado, confortável, né? Sentir bem-estar, né? Amado, né? É isso que importa, né? O outro, não é a gente, né? Então, esse é o sentido da caridade cristã. Por exemplo, há pessoas que chegam até a recepção da entidade, às vezes para levar alimento de doação, uma sacola de roupa usada, que é muito bem-vindo, né? E a gente convida para entrar, né? Vamos entrar, conhecer nosso trabalho, né? Visitar os filhos, tá? Não. Mas por quê? Eu não me sinto bem ver pessoas sofrendo. Eu falei, olha, pelo contrário, é um convite à solidariedade, né? A dor do outro ajuda a gente a ver o problema do tamanho que ele é. O nosso problema não é. O nosso problema, não é, muitas vezes a dor do outro vai ajudar a gente a enxergar aquilo que a gente precisa ver em nós mesmos. Percebe, Daniela? Quer dizer, olha, eu faço bem até onde eu me sinto bem. A partir do momento que eu não estiver me sentindo bem, entendeu? Não é comigo, né? Tudo bem, a gente pode chamar isso de assistencialismo, que tem o seu valor, eu posso chamar isso de filantropia, que tem o seu valor, ou uma ação solidária, pontual, né? E nesse tempo do Natal, por exemplo, o pessoal fica bastante solidário, e campanha de alimento, não sei e depois passa o Natal, parece que o pobre não precisa mais Dia comer. das crianças, não precisa mais, não precisa mais comer, não precisa mais de atenção, de roupa. Então, acho que essa cultura da solidariedade, do amor ao próximo, ainda está para ser construída, né? Entende? E é isso que faz toda a diferença, porque é promoção humana que a gente precisa fazer. A gente precisa promover o outro, promover a dignidade, promover a saúde do outro, né? É isso, né? Por exemplo, é bonito o pessoal que vai para a rua levar marmitex, comida, né? Para o pessoal. Tá bom, mas é só aquilo, né? Mas ele está na rua por quê? Por falta de comida? Não, ele está na rua por causa do alcoolismo. Esta é a chaga que sangra. Está na rua por causa da dependência química, né? É isso, é nessa ferida que eu preciso tocar. É nessa que nós tocamos, né? Às vezes as pessoas têm medo de mexer na ferida e acabar assumindo um problema maior do que aquele que pode, né? Não é qualquer um que está disposto a doar a vida para poder... Porque você hoje vive integralmente, 100% em função do projeto. Quando eu ganhava o meu pão dando aulas, né, como professor do Estado, então, claro, eu sempre tive uma jornada bem pequena, né, no Estado para poder me dedicar a essa causa, né? E aí depois que eu aposentei, jovem ainda, né? 24 horas esperança de vida, né? Vive lá. Então, eu vou em casa de vez em quando tomar um banho, dormir, né? E descansar algumas horinhas. E a esposa trabalha comigo na obra, ela é nutricionista lá. O meu caçula também trabalha comigo na obra, né? Então, como foi me conheceu assim já, né? Ela já te conheceu nessa vida de caridade. Falei, olha, talvez você não vai ter o primeiro lugar no meu coração, na minha vida. Ela falou, porque o primeiro lugar já está ocupado? Falei, já tem dono, né? Quem que é essa outra? Eu falei, não é outro, viu? Falei, não, é pior ainda, né? Eu falei, é Jesus, querida, e as coisas dele, né?
Aham. Então, mas ela vem e soma com a gente e me ajuda a E ela, aprumar os filhos que chegam lá pesando 25, 30 quilos, ela né? trabalha a nutrição deles. Isso, dietoterapia, desde uma simples avaliação nutricional Então a até no família abraçou o finalzinho. projeto junto com você Ah, e hoje senão, vive senão o não dava projeto. certo, né? Senão não daria certo, né? Ah, Tá, mãe, a mais velha, a Mariana, é voluntária, né? De vez em quando e tal, mas também soma de alguma maneira, né? O meu caçula tá lá, suando a camisa com a gente, vivendo lá com você. graças a Deus. Então, assim, Robertinho, a gente pode dizer que tem jeito. Tem jeito, viu? Tem jeito. Sempre jeito. tem um jeito. Olha, para você ter ideia, tem tanto jeito que o hospital manda paciente terminal de AIDS pra gente e vem lá, né? No relatório, às vezes em letras garrafais, né? Paciente terminal, né? Com síndrome da imunodeficiência adquirida, uma lista interminável de doenças oportunistas, né? Uhum. E bem grande mesmo. Né? E às vezes quem está acompanhando está chorando, desesperado, né? Por causa daquele termo terminal. E eu digo, olha, graças a Deus que está na fase terminal. Né? Como você fala graças a Deus? Vai terminar essa fase e vai começar outra muito melhor, né? Se fosse na fase inicial, acho que nem eu ia aguentar, né? Ainda bem que está na fase terminal. O hospital, depois de 3 dias, liga pra gente. Né? Olha, aquele paciente já foi a óbito, né? Eu falei, não, tá ótimo. Ah, foi a óbito. Não, tá ótimo, vocês não estão entendendo. Mas como? Como? Evoluiu. Como? Tratando. Acho que vocês mandaram no endereço errado, né? Estava escrito no encaminhamento lá, associação, né? De desespero e morte. Acho que o motorista errou o caminho, chegou aqui na associação Esperança e Vida. Só pode ser isso, né? Graças a Deus. E muitos chegam lá com falência terapêutica, ou seja, né, o médico tirou toda a medicação, tá lá com cirrose hepática medicamentosa, uma pancreatite medicamentosa, não tem porquê, né? E já não faz nada mais contra o vírus, né? Então, cuidados paliativos e tal. E dali a algum tempo a gente consegue reintroduzir a medicação. Muitos deixaram nossa casa, hoje está com a família trabalhando, dando testemunho, vivendo uma vida nova. É algo maravilhoso, extraordinário. Então tem jeito. Tem jeito. Até para a morte Jesus deu jeito, né? Ressuscitou no terceiro dia para dizer para nós que a morte não é mais o limite, a margem, né? Da existência humana que limitava. Pelo contrário, ele pegou essa margem, que até então parecia o limite, e converteu numa ponte, né? Para a vida que não conhece o limite, né? Para a vida eterna. Então, não dá para chegar nem no velório e chegar a dizer assim, a gente precisa se conformar, né? Porque a gente dá jeito para tudo, a gente só não dá jeito para morte. Não, eu não dou jeito para morte, mas alguém deu jeito para morte. Foi Jesus. É claro, quando ressuscitou no terceiro dia. Então, se a gente não acreditar nessa verdade, acho que não valeria a pena nem ter nascido, né? Para viver, acho que Deus não faria isso com a gente, para viver 80, 100 anos apenas, né? Pelo contrário, Ele nos deu a vida, não para ser levada, nem para se deixar levar por ela, mas nos deu a vida para ser vivida e viver intensamente. A vida é amar, é colocar a serviço. Deve ser muito chato viver para si, né? Acho que deve ser muito chato. Eu não sei como é que é isso, né? Viver para si, né? Deve ser muito chato. Então, mas não para viver 80, 100 anos. Nos criou para viver uma eternidade junto dele, né? Foi por isso que Jesus veio, para dar um jeito naquilo que tinha colocado limite na vida, né? Então tem jeito, até para a morte tem jeito. Então, eu queria muito agradecer assim, a sua disponibilidade, o carinho com que você abraçou o nosso projeto, porque o nosso objetivo é realmente esse, levar para as pessoas esperança de que por mais que ela tenha um problema, seja de saúde, seja espiritual, sempre tem um jeito, basta procurar ajuda e procurar o lugar certo. Ontem mesmo, não te interrompendo, encontrei uma amiga, há tempo não via, né? Com câncer de pulmão, né? Muito abatida, fez 20 sessões de quimioterapia, né? A filha estava junto. Ela falou, pois é, Robertinho, o médico falou que não tem jeito. Como falou que não tem jeito? Claro que tem jeito. Porque eu já perdi o pulmão. Então, Deus te deu 2 por quê? Para quê? Entende?
você tem vida longa, vida longa. Aí já indiquei para ela um tratamento alternativo, né? Que alguns amigos médicos, né, que a gente conhece, né, aprovado pela Anvisa e tudo mais, né, para não ficar só com, né, alopatia e tal, para ter qualidade de vida mesmo. Ó. Sim. Mas por que não sofrer com qualidade de vida, né? Agora, eu estou sofrendo ainda sem qualidade? Não dá, né? Não dá. Então, eu falei, tem jeito, já agendei com ela um encontro nosso lá na nossa capela da Esperança e Vida. Falei, nós vamos botar o joelho no chão junto lá, viu? E eu não vou pedir tua cura, não. Vou pedir algo muito maior que a tua cura. Que a vontade de Deus seja feita na sua vida. E muitos lá já foram curados de câncer, né? E hoje estão ainda dando um belíssimo testemunho. E você tem um amigo recente que né, me procurou e o Agenor, né? Tava lá, coitado, no fundo do poço, né? Pele e osso. Roberto, o médico falou que é terminal. Eu falei, graças a Deus, né, Agenor? Ainda bem, né, que tá terminando. Vai terminar a dor, né? E vai começar uma vida nova agora, né? Vamos lá. A minha esposa já fez uma boa avaliação, nutrição. Já entramos com suplemento para ele. Dali uma semana o homem estava de pé, olha. Uma semana. Eu falei, agora você vai. Teu organismo vai até responder melhor ao Falta tratamento. empatia, né? Então, a gente está ali. Nosso carisma é aliviar a dor e o sofrimento. Né? É dar um jeito para dor e sofrimento. Isso. Porque tem. Claro que tem. A gente precisa entender que a gente tem o poder na nossa mão. Em 2002 eu colhi uma filha casada, a Marilene, lá de Gurupina, Tocantins. 18 quilos. Nossa. Casada, mãe de 4 filhos. O marido veio acompanhando 1.500 quilômetros de distância, né, numa ambulância, né, monitorada, uma ambulância de UTI. Ele acreditava que ela tinha vindo para morrer com dignidade, né, na nossa instituição. E chorava muito, dizendo que era fase terminal. Eu falei, ainda bem, vai começar outra fase, não sei se aqui na Terra ou no céu, mas que vai começar outra, vai, né? E ela começou a ganhar uma média de 1 quilo por dia no peso. Eu nunca vi isso. Né? Minha esposa pegava nos braços, subia na balança, fazia a diferença do peso. Quanto ganhou hoje? 800 gramas. E hoje, ó, 1,100, 1,200. Não, eu nunca vi isso, né? Ela tinha pneumonia, tuberculose, meningite e hepatite. Nossa! 1,5 milhão de HIV por milímetro cúbico no sangue e as defesas zeradas. Não tinha nada de imunidade. Com 30 dias, ela estava com 58 quilos. 10 quilos a mais. 48 quilos. Deixou nossa casa com 58 quilos. Curada de todas as doenças oportunistas. Exame de carga viral indetectável e com as defesas melhor que a minha. Até hoje, isso 2002, até hoje. Acabou de criar os 4 filhos, ela é vó já hoje, né? Olha que bênção. E o marido feliz da vida, né? Foi bem que você falou, Robertinho, tinha jeito e que aquela fase era terminal, sim, ia terminar e ia começar uma muito melhor. Né? Então, vale a pena. A gente só precisa aprender a procurar a solução no caminho certo. Com certeza, né? Dani. Quero agradecer muito, como eu disse, a sua disponibilidade de vir até aqui, se deslocar de Campinas e Valinhos para cá, para compartilhar com a gente a sua experiência, que é uma inspiração de vida realmente, tá? Queria que você deixasse uma última mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente, para eles entenderem que tem jeito e deixar também as redes sociais. Eu acho que tem rede social do Instituto, né? Instagram, Facebook. Isso. Né? Pode acompanhar a gente lá, botar Esperança e Vida. E acha a gente lá, é o primeiro que vai aparecer, né? E então, quando perguntam quem são vocês? O que é que vocês fazem? Eu digo, olha, o que nós somos e o que nós fazemos está no nosso nome. Né? Esperança. É trazer esperança e vida. Muito bom, muito bom. Esperança e vida. Fomos chamados para isso, né? Para ser um sinal de esperança e promover a vida, onde ela é ameaçada a todo instante, né? Seja pela violência, seja por uma doença incurável, seja de qualquer maneira, né? É ali. Só faz sentido viver
colocando esse próprio dom chamado vida a serviço, né? Eu quero continuar assim, gastando meu tempo com quem não tem mais tempo, né? Ou recuperar o tempo dessas pessoas. Gastando a minha saúde com aqueles que não têm mais saúde, né? E o melhor dos meus talentos, daquilo que Deus me deu, para ser colocado a serviço, né? Eu acho que assim vale a pena viver, e isso que faz dar jeito e ter jeito todas as coisas, né? A vida, as dificuldades, né? É aí que a gente conquista e celebra cada vitória. Muito obrigada, Robertinho. Foi um prazer Agradeço, ter viu? você aqui. Um prazer. Eu estou devendo a visita lá no Instituto. Irei, com certeza. Vai ser um presentão pra gente, viu? Com certeza. E chamar todo mundo para que possa contribuir aqui com o Instituto. Não se acanhe. Com Robertinho certeza. vai receber vocês de braço aberto. Com Tá certeza. bom, gente? Obrigada. Até o próximo episódio. Ah, só um recadinho. Doutora Marta não está, porque ela está de licença para um tratamento de saúde. Não é nada grave, mas em breve ela retorna. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo para vocês. Entendeu?